noite, boa tarde. Gostaria, em nome do curso de Direito e da coordenação, agradecer a sua presença. Nós somos alunos do curso de Direito do terceiro ano e esse podcast é para ser a nossa extensão de Direito Penal, onde nós trataremos do tema homicídio, questões legislativas, questões práticas. E, para iniciar, eu gostaria de perguntar o que caracteriza o tipo penal homicídio. Boa tarde a todos vocês aí que nos assistem. O crime de homicídio, ele tem como bem jurídico tutelado, né, a vida, o bem jurídico mais importante do nosso ordenamento jurídico, quando nós se encaramos dentro da perspectiva criminal ali. E a diferença mais básica do homicídio simples, né, na modalidade básica para a modalidade qualificada, são as especificidades no momento da execução, da motivação do crime, que vai tornar aquela conduta mais reprovável ou não. Então, o fato de você tirar a vida de alguém, vida extrauterina, né? Considerando ali o momento do início do parto, o cerceamento da vida dentro desse contexto configuraria o crime de homicídio, na sua modalidade, a princípio, mais básica. Porém, se durante a execução do crime ou a motivação utilizada para a prática daquele delito for utilizado de recursos ou de circunstâncias que para a legislação ela é considerada de maneira mais gravosa, mais reprovável, a exasperação da pena inicial, da pena máxima e abstrata, vai subir para patamares diferentes, né? Então, homicídio simples, de 6 a 20 anos, e homicídio qualificado, de 12 a 30. Quais seriam essas circunstâncias? Seriam as qualificadoras ali, motivo fútil, motivo torpe, mediante paga promessa, recurso que impossibilitou a defesa. Então, são circunstâncias que tornam aquela conduta criminosa mais reprovável e, por consequência, torna a punição, a pena a ser atribuída durante a condenação mais severa. E dentro de todas as qualificadoras do homicídio qualificado, o motivo torpe, o que caracterizaria o motivo torpe, o motivo fútil? Ainda assim tem a inovação legislativa com o feminicídio, o infanticídio. O que distingue cada um dessas qualificadoras? Entendi. O motivo fútil, ele é tido majoritariamente como aquele motivo desproporcional entre a causa e efeito. Aconteceu um desacordo em relação ao pagamento de um troco. O indivíduo, por exemplo, né, nessa hipótese que estou trazendo, acreditava que ele deveria receber 50 e recebeu 40. Aquilo ali exaltou tanto o ânimo dele que ele achou por bem tirar a vida do seu oponente diante daquela situação. Então, o simples motivo de alguém, pela uma quantia ínfima de R$ 10, achar que é um motivo suficiente para tirar a vida de outra pessoa, é majoritariamente, plausivelmente considerado por qualquer da população como um motivo muito desproporcional, um motivo muito pequeno para aquele resultado tão gravoso. Então, esse seria um motivo fútil, né? O motivo torpe já é aquela situação mais abjeta, mais repugnante. Alguém que muitas vezes age por motivo de ciúme, por motivo de vingança. Então, seria já uma adjetivação mais com entonação mais repugnante ali para aquelas pessoas que estão encarando aquela situação. Então, a diferença mais prática entre o motivo fútil e o motivo torpe seriam essas. Em relação ao feminicídio, ela foi alçada ali como uma qualificadora dentro do crime do homicídio, né, propriamente, acho que é em meados ali de 2015, e ela era tida como uma qualificadora objetiva, né? Então, independente das circunstâncias subjetivas da apreciação do agente ali, se presente as circunstâncias de sexo feminino, ela seria caracterizada. Porém, acho que desde 2024, ela não figura mais como uma qualificadora do crime de homicídio, né? O crime de feminicídio tornou-se um crime autônomo, que está capturado no Código Penal do artigo 121A e possui agora uma pena específica bem mais alta do que o homicídio até o qualificado, né? A pena mínima vai de 20 e a máxima chega a 40 anos. Então, o legislador passou a punir com mais severidade esse tipo de conduta. Certo. Se tratando aqui de homicídio ainda, o senhor poderia explicar para nós todos os tipos de homicídio e quais deles são tratados em tribunal de júri? Entendi. Os mais comuns, né, são o homicídio simples, como eu falei, né,
aquele que ele está ausente, pelo menos não foi demonstrado circunstâncias que são consideradas qualificadoras que elevariam a pena base ali para um patamar mais elevado. Tem o homicídio qualificado, que seria aqueles praticados por motivo furto, motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, meio cruel, dentre outros. O homicídio simples e o homicídio qualificado, ele se sujeitaria ao tribunal de júri, né? Porque o tribunal de júri, pela Constituição, ele foi criado para julgar os crimes dolosos contra a vida. Então, todos os crimes contra a vida, dentro da nossa temática, que o crime de homicídio, que foi praticado de maneira dolosa, em tese ele seria alçado ali à apreciação do tribunal do júri. Porém, temos outras modalidades de crime. Tem o homicídio culposo, propriamente dito, tem o homicídio culposo na direção de veículo automotor. Então, como ele não está dentro daquela designação da Constituição, crime dolosos contra a vida, ele vai ser apreciado pelo juiz singular, normal, tem uma pena diferenciada também, e o processo, o rito processual para sua apreciação e julgamento vai ser diferente. Também temos o homicídio privilegiado, né? Que quando ele é praticado por relevante valor social, moral ou domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima. Então, essa também é uma modalidade de homicídio que vai ser apreciado, vai ser submetido ao tribunal do júri e serão os jurados, né, aquelas pessoas que irão definir se aquelas circunstâncias de fato estão caracterizadas e se aquela causa de privilégio que vai diminuir a pena, né, na terceira fase ali da dosimetria da pena, ela vai diminuir ou não. Sim, aproveitando esse gancho, né, do Tribunal do Júri, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se trata da nossa cidade de Marechal Cândido Rondon. Qual que é o principal crime, quais são os tipos de homicídios mais comuns aqui em Marechal Cândido Rondon, que são abordados no Tribunal do Júri aqui na nossa cidade? Nós temos uma incidência grande relacionada aos homicídios vinculados ao tráfico de drogas, né? Não posso dizer que todos eles estão diretamente relacionados com eles, mas principalmente no passado recente, nós tivemos muitos problemas de prática de homicídios vinculados a essa temática. Então, eram indivíduos faccionados ou que estavam rivalizando com a facção que estava tentando estabelecer domínio na cidade, e aquele grupo rival começou a entrar em embate e no mundo do crime eles não utilizam, né, os meios ordinários de resolução de conflitos. Eles vão por meio da truculência, da violência, querer chegar no fim almejado por eles. Então, para estabelecer domínio, eles acabavam usando esse expediente de violência para ceifar a vida das pessoas. Então, entra aí o PCC e grupos locais aqui que estavam disputando o território e, acho que principalmente ano passado, no ano anterior, tivemos muitos homicídios relacionados a essa temática. No presente ano, tivemos pelo menos um caso ali relacionado à prática diretamente de tráfico de drogas, mas dos 6 homicídios que foram finalizados ou estão em andamento ali, aparentemente só um deles tem vinculação direta com o tráfico de drogas esse ano. Certo. Então, os demais estão com diversos fatores, questões de aqueles crimes de ímpeto, né? Pessoas estavam bêbadas no ambiente e baixou uma briga entre os dois, perdeu a cabeça e cometeu o delito. Problemas relacionados a questões familiares, também ensejou, crimes de homicídios recentes, né? Até teve o caso que deu repercussão, de a esposa matou o ex-marido após uma discussão. Outros delitos que ainda estão até em andamento, que não se sabe muito bem ao certo. Você tem informações que a vítima era envolvida com práticas, atividades ilícitas, ela foi executada, mas não ficou muito claro quem seria, né, a eventual motivação. Então, na nossa atuação na ponta ali, a gente se depara com essa complexidade, que às vezes está muito fácil, a gente vai identificar a vítima, vai estudar um pouquinho de quem ela era, a gente consegue estabelecer os vínculos, né? Não, ela era traficante, ela andava com esse grupo de pessoas, ela estava sendo ameaçada por A, por B. Sim. Então, facilmente a gente consegue já basicamente determinar quem e por que ela foi executada. Porém, em alguns outros casos, quando essas circunstâncias não estão tão evidentes, fica mais complexo o desenvolvimento das investigações e chegar nessas respostas de maneira tão claras. É preciso utilizar outros expedientes, diligências
mais técnicas ali a fim de aprofundar as investigações e de repente chegar a uma resolução mais assertiva daquele caso. Sim. Aproveitando, como o senhor nos disse sobre as organizações criminosas e também a prática do homicídio em relação ao crime, gostaria de aproveitar a nossa nova pergunta para falar como o senhor avalia o papel das testemunhas em processos de homicídio, considerando que muitas vezes existe medo e coação por parte dessas organizações criminosas, né? Se o senhor poderia nos dizer algo sobre isso, né? E a testemunha, ela ainda é hoje um meio de prova muito utilizado na polícia, na persecução criminal de maneira geral. Porque normalmente é a pessoa que estava ali por acaso e acabou presenciando aquela situação e ela vai nos contribuir de sobremaneira nos próximos passos que a gente vai trilhar ali visando esclarecer aquele delito. Então, ela vai trazer detalhes acerca da autoria, talvez reconhecendo já o efetivo responsável pelo crime, ou dando as características, dando contexto, quantidade de atos que foram realizados para ceifar a vida da vítima, disparos, se foi 5, 6, se foi utilizado um revólver, uma pistola, uma arma branca, para onde fugiu, qual veículo ele estava utilizando. Então, quando a gente vai desenvolver a investigação, nenhuma informação é desprezada. A gente precisa de todos os detalhes que foram captados inicialmente, porque através desse somatório de informações nós vamos decidir com maior clareza qual é o próximo passo que nós iremos adotar. Então, essas primeiras impressões de quem estava no local, de quem presenciou tudo, é muito importante para ajudar ali a estabelecer a linha de investigação mais clara. Porém, apesar dela ser muito importante, as vítimas estão numa linha muito tênue, porque principalmente quando são crimes relacionados a organizações criminosas e em cidades pequenas. A vítima, numa cidade pequena, né, as interações são muito mais pessoais. Acaba que quase todo mundo se conhece, fica muito fácil você identificar quem você é, onde você trabalha, onde você mora, e uma testemunha de um crime, ela não queria ser testemunha daquele fato. Sim. Ela foi fatidicamente alçada a uma posição que ela nem queria estar. E nós temos que ter esse bom senso também. Muitas vezes ela, de maneira receosa, vai dizer... quantas vezes eu não me deparei com isso? Eu sei quem foi, eu até vi, mas se me intimar eu vou dizer que não sei. Porque eu temo pela minha vida, eu temo pela vida da minha família, mas ainda assim, nem que seja de maneira informal, a gente vai obter aquela informação e vai tentar chegar naquela informação que ela deu de maneira informal, de maneira lícita, para utilizar ela de forma admissível, né? Dentro do nosso procedimento. Ora, existe muito essa dificuldade. Muitas vezes ela fala alguma coisa ali naquele momento. A investigação de homicídio, ela tem que ser muito dinâmica. Então, não dá para esperar assim, aconteceu hoje é uma sexta-feira, o crime aconteceu hoje no final da tarde, amanhã não tem o expediente. Vou deixar para segunda-feira começar as diligências. Se nós utilizarmos esse expediente, segunda-feira a gente não acha mais ninguém, a pessoa que viu vai dizer que não viu, a gente não vai ter certeza se de fato ela não viu ou não. Então tem que ser muito dinâmico, tem que deslocar na hora, já pegar a filmagem na hora, já identificar quem estavam presentes naquele momento e, se possível, já colher as primeiras declarações naquela situação. Mas não raras vezes, quando chega na parte judicial, onde ela já fez várias ponderações de risco, já conversou com familiares, ela às vezes foi até ameaçada pelo investigado, ela vai chegar à conclusão que não vale a pena para ela bancar aquilo que ela falou inicialmente. Então ela se retrata. E quando isso acontece, o valor probatório daqueles elementos informativos que a gente foi colecionando ao longo do inquérito policial e agora já na fase da ação penal, eles vão ficando cada vez mais frágeis. E a defesa vai, obviamente, utilizar desse argumento para descredibilizar a veracidade ou a confiabilidade daquilo que foi falado e buscar a absolvição. Então, apesar de ser importante, apesar de ser muito usual, ela não pode ser o único meio de prova que a gente vai utilizar para comprovar aquele ilícito que nós estamos investigando, porque senão a gente só compromete a rigidez da nossa investigação. Então a gente vai se cercar também de outros elementos. Basicamente o que eu gosto de fazer com a testemunha, ela vai me dar uma linha de investigação, ela vai me dar um norte, mas ela não vai ser, a não ser que eu não tenha alternativas, o determinante. Isso, exatamente, ela é o ponto de partida, mas ela não vai ser o determinante. Ela vai, por exemplo, se através da testemunha foi dito que o crime aconteceu na rua X, em frente à loja Y. Eu diligencio na loja Y, tem uma câmera.
Então agora não tem mais o depoimento da vítima, também agora tem uma filmagem. Ou se ela diz, não, aconteceu na rua X, de frente à loja Y, e ele fugiu com um veículo tal. Então, pelo sistema de câmera na cidade, a gente vai tentar colocar aquele veículo na cena do crime. Pela placa, vamos chegar no possível proprietário. Através do proprietário, vamos saber se foi ele que estava conduzindo o veículo ou estava emprestado a outras pessoas. Então, dessa forma aqui, a gente consegue robustecer a nossa investigação de maneira mais técnica e não depender exclusivamente do depoimento de uma pessoa que é volátil, que amanhã, por uma série de fatores, pode voltar atrás nas suas declarações. E essa pessoa, ela pode se recusar, tipo, a ser testemunha, a prestar o depoimento nesses casos de homicídio? Não. É obrigação dela. Obrigação. Todo cidadão ele tem um dever legal de contribuir com a investigação quando ele se depara com aquela situação, né? Sob pena dela responder pelo crime de falso testemunho. Aí é importante destacar que o crime de falso testemunho responde quem mente ou quem omite algo que ela sabe que de fato aconteceu. Então, quando você é por isso aquela questão da dinâmica, do dinamismo na investigação do crime de homicídio. A gente deslocou lá, tá todo mundo lá ainda, a gente basicamente sabe quem foi que viu ali, quem estava presente no momento da execução. Se eu cheguei lá, eu sei que ela estava lá, ela foi intimada por esse motivo, ela não estava lá, mas eu sei que você estava lá. Se você continuar insistindo nessa sua linha, você vai ser responsabilizado criminalmente. Os detalhes, eles vão estar muito submetidos à sua percepção dos fatos, à sua atenção, mas tem questões que são muito pontuais. Por exemplo, o estar ou não estar no local, como é que você vai dizer que não está se eu lhe vi lá naquela ocasião? Então, esse tipo de coisa. A testemunha tem um dever legal de contribuir e a gente eu sempre gosto de fazer aquele apelo. É importante que a gente entenda o fator do social, a nossa contribuição na pacificação da sociedade e na garantia da ordem pública, porque nós acabamos pleiteando muito das forças de segurança. Não, a gente quer segurança, a gente quer paz, a polícia tem que trabalhar. Porém, a polícia ela não trabalha sozinha, né? Quando a gente está na investigação, precisamos fazer a arrecadação de elementos de informação para juntar no inquérito e depois apresentar aqui para o Ministério Público, que vai virar um processo. Só que a gente precisa de contribuição de dezenas de pessoas, às vezes, que não queriam ajudar, mas ela não entende a necessidade daquela ajuda, para a gente responsabilizar alguém que praticou um crime muito grave, que essa pessoa precisa ser retirada, nem que seja por um curto período do meio social, para que ela seja trabalhada ali, tente ser ressocializada, para quando ela voltar, ela não volte a delinquir. E se esse trabalho de ressocialização não for possível, que ela seja pelo menos neutralizada, tirada da sociedade para que ela não reitere, se você não entender isso, eu sou um fator determinante nessa condição, se eu não contribuo, eu vou estar exposto a essa situação novamente. Porque aquele indivíduo que era para ter sido preso, ele vai estar convivendo comigo. E ele agora vai estar com sentimento de impunidade. Eu fiz uma vez, não aconteceu nada comigo, aquilo vai dar mais coragem para que ele prossiga desenvolvendo outras atividades ilícitas e outros atos até mais graves, e você vai ficar refém do criminoso. Então, se a população, quando ele pode fornecer com a câmera, com o próprio testemunho, com informação, nem que seja anônima ali, para que a polícia desbarate o crime e responsabilize o seu autor, ela acaba sendo leniente e responsável pela perpetuação da violência dentro daquele seio social. Então, a segurança, ela é um direito da população, mas ela também é um dever, uma obrigação de todos de cooperação, de contribuir com quem está trabalhando na ponta para tentar garantir a ordem pública de maneira geral. E quais são as principais dificuldades da investigação, né, nesses crimes de homicídio? O principal ponto é o local onde o crime acontece. Crime de ímpeto, normalmente a pessoa perdeu a cabeça, ela não está muito preocupada em testemunha, a forma como quem estava vendo, quem não estava, por onde ela vai fugir, porque ela não planejou aquilo. Sim. Então, estava naquela situação, se exasperou, praticou o crime. Esse tipo de delito é o mais fácil de ser apurado, porque na hora a gente já sabe a autoria, normalmente a gente já vai saber a motivação, vai ter câmera, vai ter dezenas de testemunhas, então é um crime fácil de acontecer. Cito, por exemplo, um crime de homicídio que aconteceu, acho que nosso último, inclusive, lá em Tijuí do Oeste, aconteceu no bailão, lá na Praia Artificial, tinha várias pessoas ali no local, então quando a polícia chegou, já tinha-se o nome do principal suspeito, tinha câmeras que registrou ele fugindo do local, porque foi um crime de ímpeto, não foi nada planejado. O autor do crime não chegou lá com essa finalidade já.
em sua cabeça. Porém, em muitos outros, sobretudo os crimes relacionados ao tráfico de drogas, às vezes a vítima é atraída para um local ermo, sob um estratagema de uma conversa, de utilizar drogas juntos ou qualquer outra situação, e longe da população, de testemunhas, de qualquer pessoa, de qualquer câmera que pudesse captar aquela situação, aquele crime é executado, e nós às vezes vamos nos deparar com o corpo 1, 2, 3 dias depois. Então, para saber qual é o próximo passo aqui, para aquele norte que eu falei que a testemunha normalmente da polícia já fica prejudicado. Então, o local e o motivo direto, né, vinculado à prática delitiva, eles dificultam às vezes muito o regular desenvolvimento das investigações. Também, voltando ao assunto da testemunha, também, a depender da periculosidade do investigado, pessoas se sentem receosas em colaborar, porque elas vão entender se ela falar o que viu ou o que ela sabe, se ele tomar conhecimento, e normalmente toma, porque tudo que vai ser documentado nos autos a defesa vai ter acesso e pode comentar com o investigado aquilo que foi materializado, pode ser aquilo que ela falou pode se voltar contra ela numa futura represália. Então isso acaba também... Seria um tiro no próprio pé. Exatamente. Ela vai se colocar numa posição de risco, né? Com o maior altruísmo que ela possa vir a ter, mas no final das contas a gente vai pensar em nossa integridade física, no bem-estar da nossa família. Então, apesar das ponderações que eu fiz, isso de fato é um fator que complica muito. E também as questões mais técnicas, periciais ali. Muitas vezes a gente não tem aquela estrutura ideal que vemos em filmes, onde vem basicamente o CSI com todo aquele aparato e ele consegue verificar, desbaratar a cena do crime e já te dá uma linha de investigação com a dinâmica dos fatos, quando começou, onde terminou, tudo aquilo. Se nós tivéssemos uma estrutura pericial mais robusta, e o Estado do Paraná está avançando muito nesse aspecto, só que a gente precisa cada vez mais ir evoluindo, se adaptando ali, nós conseguiríamos talvez desenvolver um trabalho ainda melhor. Já abordamos já algumas principais circunstâncias, né, que qualificam o homicídio no Código Penal. Então, agora eu vou passar aqui a palavra para o Richard, nosso colega aqui também. Queria fazer algumas perguntas também para o senhor. Primeiramente, obrigado por essa oportunidade de ser delegado. Obrigado ao meu colega Matheus, meu colega Bruno, pelas falas. Obrigado pelo banho de conhecimento sobre desencadeamento do raciocínio lógico atrás das provas. Foi realmente um deleite ver o senhor falando que realmente gosta, que realmente é sua paixão. E mais entrando agora nessa questão de provas, principalmente em provas periciais, eu vou fazer duas perguntas e mais ou menos uma. Gostaria de saber a sua visão sobre a infraestrutura geral do desencadeamento de provas no estado do Paraná. Também, qual a importância da prova pericial para a comprovação da materialidade do crime que acontece no local? A prova técnica é fundamental para robustecer a nossa investigação, né? Como eu já falado, às vezes a prova testemunhal ela é muito volátil. Às vezes ela para um lado e amanhã aquela testemunha por uma questão de fatores pode voltar atrás, mas a prova técnica ela é embasada na ciência, ela é objetiva. Ela foi confeccionada por um período imparcial que não tem relação com nenhuma das partes. Ela não está interessada naquele caso. Então, o valor legal, o valor probatório dela vai ser muito superior a uma prova testemunhal, né? Aqui no estado do Paraná, por exemplo, vários crimes recentes, inclusive, a gente só conseguiu desbaratar devido à atuação competente dos peritos ali em conseguir fazer a identificação do cadáver que já estava em avançado estado de putrefação. Então, você utilizar a perícia de DNA com familiares, ou a perícia de arcada dentária, para identificar aquele indivíduo e a gente descobrir quem ele é, e a partir daquilo ali tentar refazer os seus locais, identificar se ele foi morto de maneira violenta, se não foi, se foi uma morte natural, se não foi. Então, quem nos subsidia dessas informações é a polícia científica. A polícia científica que vai ter que dar acabouço de conhecimento técnico para subsidiar a nossa atuação ali na prática, né? Quando, por exemplo, até no caso recente ali, não foi acionada, porque foi um crime que a princípio iniciou como tentativa de homicídio, mas a vítima acabou evoluindo a óbito. E naquele primeiro momento não foi preservada a cena do crime, não foi acionada a polícia científica, a vítima evoluiu a óbito
e tinham diversos vestígios no local que seriam determinantes para entender a dinâmica do crime, para saber onde é que foi dado o primeiro golpe, a vítima tentou fugir, houve briga na casa, tinha isso aqui que estava desarranjado, esse ponto aqui não está fazendo muito sentido, e esses detalhes só veio ser trazidos ao nosso conhecimento 2, 3 dias depois. Então aquela cena do crime ela não estava mais íntegra, porque pessoas provavelmente entraram ali, mexeram aqui, mexeram ali, e qualquer alteração vai mudar a dinâmica, a interpretação da dinâmica dos fatos. E com essa atuação, se ela fosse feita da maneira como tem que ser, foi acionada, ela chegou na hora, o local foi preservado, ela conseguiria facilmente resolver esse problema que eu estou hoje, para entender a dinâmica. Porque ele ia me dizer de maneira técnica, esse respingo de sangue é compatível com o local onde aconteceu o golpe. Esse tipo de gotejamento é típico com pessoas em deslocamento. Esse tipo de gotejamento é típico de pessoa que estava parada. A perícia ela consegue determinar esse tipo de informação para a gente. Se houve uma perfuração no veículo do projeto, só pela perfuração conseguir estimar o projétil que foi utilizado. Desse projeto a gente chega numa arma de fogo. Na arma de fogo a gente vai investigando os vínculos inimigos. Aí, de repente aquele indivíduo que era inimigo da vítima, que tem um boletim de ocorrência, que já tinha um outro procedimento, tinha uma arma registrada com aquele calibre. Então, aquilo ali vai ampliando os nossos horizontes ali da investigação e faz com que a gente consiga ir avançando, né? Tem muitas investigações que se depara no local de morte e isso aqui não vai dar em lugar nenhum. E com a atuação dessa prova técnica, nós conseguimos ir avançando e desbaratando o crime justamente por esse motivo. E também tem outros recursos que a gente tem utilizado bastante, que são as provas tecnológicas, né? Acho que a maioria das nossas investigações a gente está usando esse expediente de análise de web, de extração de análise de dados telefônicos. Existe hoje, né, o sistema Celebrite ali, onde ele consegue recuperar tudo o que estava contido no telefone que está sendo periciado ali, independente de você ter apagado ou não. É um sistema israelense ali, muito caro, a licença milionária para o Estado conseguir adquirir aquilo ali, mas ele é muito importante. Muitas dessas operações policiais que vocês veem hoje na mídia, elas são oriundas de um telefone apreendido, que foi submetido ao Celebrite, e a gente pegou todos aqueles dados, foi analisado por um policial, emitiu um relatório, e a partir daquele relatório ali, a gente consegue descobrir uma série de crimes ou resolver um crime específico, né, que nós estamos investigando. Em termos apenas para afundilar mais ainda nessa questão de provas, gostaria de perguntar ao senhor como que o senhor vê a estrutura e a modernidade na questão das provas, tanto tecnológicas quanto técnicas, aqui no estado do Paraná. O senhor havia comentado que já transitou durante 2 comarcas, né? Pinheiros e agora Marechal Cândido Rondon, e gostaria de perguntar como que é essa evolução, como que é esse progresso das provas técnicas e tecnológicas e o que o estado do Paraná deve fazer para o melhoramento delas. Nós estávamos anos atrás num cenário onde não tinha efetivo suficiente para lidar com as demandas. A gente ainda sofre um pouco com essa situação, né? Não tem policiais da parte da polícia científica ali o suficiente para, às vezes, responder na velocidade que a gente esperava ali, fazer uma extração do telefone, responder de maneira mais rápida, encaminhar, né, o laudo conclusivo da perícia que eles estão realizando, mas de anos para trás para agora houve uma evolução de mais de 100%. Os órgãos de segurança, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná está investindo de maneira pesada, né, sempre em vista essa situação, que a prova técnica ela é muito importante, ela não pode ser negligenciada e ela vai ser determinante no desbaratamento do crime. Então está havendo esse investimento constante ali. Acho que a nossa maior barreira hoje é a barreira humana, né? Para se contratar alguém no serviço público é necessário um concurso, tem todos os ritos burocráticos para viabilizar a realização do concurso, a contratação, tem problemas orçamentários. Então, acho que a principal problema é hoje, porque conhecimento técnico, os instrumentos técnicos disponíveis e mais modernos, nós já dispusemos hoje aqui no Paraná. A questão é que ele precisa talvez ser descentralizado de maneira mais efetiva
e ter mais gente capacitada para utilizá-los, a fim de que nós consigamos usar sempre que necessário, né? Pelo menos de uma maneira mais rápida. Perfeito, é bom sempre saber como que é o estado, como que está o estado atual da tecnologia aqui no nosso estado do Paraná. Agora, partindo de uma pergunta mais direcionada à criminologia, a mais políticas criminais, gostaria de saber, pela experiência do senhor no cotidiano, o senhor tem visto algum efeito concreto dos aumentos de penas e da criação de novas qualificadoras para reduzir o índice da criminalidade? No Brasil, o Brasil é famoso por direito penal emergencial, né? Então acontece um fato, então o que ele fala ganha repercussão, imediatamente o legislativo responde aquele fato, tipificando um novo crime ou aumentando a pena de um crime já existente, né? Só que o nosso maior problema hoje no Brasil é a parte da execução penal. Nós temos penas muito altas no nosso ordenamento jurídico, mas eu até acredito que muitas dessas penas nem precisariam ter esse patamar que elas têm, desde que elas fossem executadas de uma maneira mais efetiva. Porque com as progressões de regime, com as dificuldades na parte de gestão prisional que nós hoje temos, acaba que, por mais que a gente resolva o indivíduo, leve ele à responsabilização criminal, ele é condenado, mas condenado até às vezes a pena alta, mas pelo sistema progressivo de pena, ele acaba sendo colocado em liberdade de maneira muito rápida. Dentro do cárcere, ele não é submetido a nenhum tratamento de ressocialização, de profissionalização. Então, ele entrou de um jeito, ele às vezes sai até pior, porque só conviveu com gente pior do que ele quando estava preso ali, é colocado em liberdade, não tem uma profissão lícita que ele aprendeu a desenvolver, ele vai ser inserido dentro do mesmo núcleo de pessoas que muitas vezes está afetas à parte de prática criminal. Ele vai voltar para aquele núcleo dele ali e normalmente vai continuar delinquindo. Então, vai repetir o ciclo. Exatamente. Então, essa que é a nossa maior dificuldade. Eu acho que nós deveríamos, enquanto sociedade, refletir um pouco sobre isso. Será que é necessário uma pena de 40 anos? Ou será que uma pena de 10, cumprido ponta a ponta, se você for condenado a 10, você vai ficar 10 anos preso. E dentro desse período, o Estado vai fornecer uma série de atuações de assistência social, de profissionalização, de tratamento psicológico. O fato criminoso vai determinar muito qual o tipo de tratamento que a pessoa vai precisar ser submetida, para que quando ele sair, ele entenda que ele foi reprimido de maneira severa, ele foi condicionado a não querer mais voltar para o local pelo trabalho que foi desenvolvido no período do cárcere, e se esse trabalho que foi desenvolvido não for suficiente para que ele ganhe uma consciência e melhore enquanto indivíduo, que ele pelo menos não queira perder mais 10 anos da vida dele preso. Então a gente tem que trabalhar com esse cenário. Existem pessoas que são irrecuperáveis, e que a única atuação do Estado frente a ela é tirar ela do seu social, porque enquanto ela está em sociedade, ela vai continuar incomodando, vai continuar delinquindo. E a forma de a gente fazer isso é com penas mais duras. E essa pena dura, entenda-se, não só na pena máxima e abstrata, mas na parte da execução, que está sendo o nosso maior problema. Uma questão que eu acho mais problemática dentro da temática atual é o regime semiaberto. Temos pouquíssimos presídios que recebem esse público. Então, o que é que está acontecendo na prática no Brasil? Você é condenado no regime fechado. Quando o crime permite que você fique no regime fechado, né? Vocês sabem que tem que ser pena superior a 8 anos para você receber esse regime. Então, digamos, você praticou um crime grave, foi condenado no regime fechado, cumpriu um percentual da pena ali, era para migrar para o semiaberto, que já existe alguns benefícios, pode sair para trabalhar e voltar, direito que agora foi revogado, tinha as saídas temporárias, outras coisas. Porém, não tem estabelecimento prisional que receba esse tipo de público. Então, o que é está acontecendo na prática? Você progride para o semiaberto, não tem vaga no semiaberto, 11 para casa. Então, nós hoje no Brasil, na maioria dos estados, só temos 2 regimes, o fechado e o aberto. Nós não passando por esse processo de ressocialização, né? Exatamente. Então, esse processo progressivo que foi preconizado na lei de execução penal, ele está ali como objetivo, ele é romântico, mas ele na prática já se revelou muito ineficaz. Então está na hora de nós amadurecermos enquanto sociedade de criar um projeto ali mais eficaz que seja mais resolutivo dentro
das atuais dificuldades que nós estamos enfrentando. Perfeito, gostei. Nós gostamos muito da resposta, gostei muito do termo que o senhor cunhou. Aqui no Brasil temos um direito penal emergencial, porque quando falamos até em política criminal, é até irônico, porque há alguns que criticam que não existe essa política criminal, não há como lidar com os presos, só apenas pensa, ok, cometeu o crime, vamos prender, vamos cumprir essa pena, mas em vez de cumprir a pena de ponta a ponta, como o senhor disse, cumprir bem cumprida, digamos assim, ocorre esses intercalços que infelizmente só minam a nossa sociedade de direito penal. Só complementando, a gente tem que parar com aquela visão que o criminoso, quando ele vai praticar o crime, que ele pega o Código Penal, ele vai tipificar a conduta dele, a pena é 6 a 20, eu não vou, porque isso aqui é muito alto. Ele está contando com a impunidade. Então a certeza da punição vai dissuadi-lo, mas a garantia da impunidade ou da punição de maneira inefetiva vai fazer com que ele estabeleça o presente cálculo. A única coisa que ele vai calcular quando ele vai decidir delinquir é o custo-benefício. Eu vou praticar um crime de estelionato no Brasil, a pena de 1 a 5 anos. Eu causei prejuízo, eu consegui resultados milionários dando um golpe em dezenas de pessoas. Se eu ficar preso, se eu pegar 5 anos, eu não fico no regime fechado. Então eu vou ficar no aberto ou no semiaberto. Se eu ficar no semiaberto, eu vou ficar no aberto porque eu vou ficar em casa de tornozeleira. E se eu ficar em casa de tornozeleira, eu vou ter acesso ao computador e vou continuar delinquindo de novo. O cálculo vai fechar muito rápido para ele. Não, vale a pena praticar esse crime aqui. Então, se a gente não partir para expedientes mais severos, para que esse cálculo do crime não seja positivo, a criminalidade vai continuar acontecendo na mesma proporção que nós estamos vendo. Agora, caminhando para uma pergunta mas do seu cotidiano. Numa frequência, sendo delegado, quais são as motivações que você vê mais frequentes para um homicídio simples e um homicídio qualificado? É bem complexa essa resposta, porque o ser humano é muito complexo, né? Existem pessoas, quando a gente analisa, principalmente fatos, quando a gente analisa de fora, a gente acha um absurdo. Como é que uma pessoa, por esse motivo, pratica esse tipo de conduta? Esse é um louco. Mas a motivação de cada um. Exatamente. Vai muito do momento de que você está inserido, do contexto que você está inserido, como foi aquela dinâmica dos fatos. Eu gosto de frisar, o crime de homicídio é um crime que todo mundo está sujeito a praticar dentro de um contexto bem específico. Então, pense comigo, se você chega em casa, você vê um indivíduo atentando contra a vida de um ente querido e você tem à sua disposição uma faca, uma barra de ferro, uma arma de fogo, você vai pensar, eita, não, se eu fizer isso, eu posso ser preso. Não, você vai ser tomado por aquele instinto de sobrevivência e de proteção do seu ente querido, você vai agir. Os pormenores você resolve depois, mas você vai agir. Numa situação de estupro, onde o pai se depara com a filha sendo estuprada, ele não vai raciocinar, ele vai agir pelo ímpeto ali. Então, é complicado a gente calcular isso. O que a gente tem visto, de maneira, pelo menos na minha experiência profissional, a maioria dos crimes de homicídio que estavam acontecendo, quando eles não estão vinculados ao crime organizado, são crimes de ímpeto. É o marido que, num contexto de discussão familiar, e por questão de machismo, de controle, de ele achar que manda na mulher, ele acaba usando o expediente de violência para subjugar a sua companheira. Indivíduos que às vezes até são amigos, estão juntos e entram numa discussão, tem um fator bebida alcoólica envolvida também, e acaba praticando um ato mais extremo. Na minha experiência profissional, muitos homicídios estavam ligados diretamente à bebida alcoólica. Então, estavam pessoas dentro do ambiente, pessoas que eram amigas, nunca tiveram problemas, mas entraram num embate, numa discussão, já quando estavam bêbados, e acabou que aquela situação evoluiu para um lugar que não deveria. Então, temos também que refletir um pouco isso, né? Nós no Brasil estamos nos debruçando muito sobre o tráfico de drogas, sobre substâncias ilícitas, né? que não podem ser comercializadas, mas algumas listas, entre elas o álcool, tem sido um fator muito preponderante da prática de crimes, desde crimes de homicídio dolosos, como homicídios culposos na direção do veículo automotor. A gente vê constantemente dezenas de homicídios, de atropelamentos que redundam em óbitos ali das vítimas,
relacionadas a essa temática. Pessoas que saem de festas no período da madrugada, da noite, vão conduzidos embriagados para casa e dentro daquele trajeto acabam vitimando alguém. Então temos também que ampliar um pouquinho nossos horizontes ali de reflexão, porque temos problemas que não sei se facilmente seriam resolvidos, mas precisam ser atacados com a mesma firmeza também, porque estão causando problemas sociais tão frequentes quanto os de drogas, de armas e de outras situações. Muito interessante, eu vou confessar, não esperava a resposta que seria o álcool, porque quando falamos aqui em drogas ou motivos para homicídio simples ou qualificado, a gente sempre vai tender ao fantasioso, à ex-namorada, a uma vingança, a um motivo torpe ou fútil, mas aí quando a gente traz uma realidade que o Brasil é o top 5, tá entre o top 5 países do mundo que mais ingere álcool, mais ingere cerveja, e ocorre que, na sua experiência, os homicídios são em relação a isso, é até um choque de realidade para o brasileiro de tentar ver o que deve ser realmente aceito. Talvez algumas coisas que são normalizadas deveriam não ser anormalizadas, mas pelo menos colocar um asterisco do lado e ver as verdadeiras consequências. Né? Verdade. O álcool ele é um problema social muito presente no Brasil. Eu larguei do plantão na Central de Flagrante, né, que a gente atende essa região de Foz, a região de Toledo, de cidades adjacentes todas. Eu larguei agora 8h30 e você vê, ocorrência de violência doméstica, ela normalmente acontece em que contexto? No seu maior volume nos finais de semana, normalmente essa situação de o agressor chega em casa embriagado, largou do trabalho, chega embriagado, discute com a mulher, agride ela. Ou estava no bar falando no final de semana, chega em casa exaltado, a mulher faz alguma coisa que ele acha que não deveria ser feita daquela forma, e ele já desconta nela, ou descontou a frustração nela. Então acontece muito isso. Isso, violência doméstica contra a mulher. Essa violência doméstica contra a mulher, para chegar no feminicídio dentro do contexto, é muito fácil. Essa questão de atropelamento, na nossa região, acontece um número muito frequente aqui. Quando eu cheguei aqui, mas eu fiquei assustado com a quantidade de atropelamento que acontece com resultado de morte aqui, inclusive. Então, os crimes de homicídio de pessoas normais, entenda-se, aquelas que têm uma profissão fixa, que frequentam a igreja, que têm uma convivência social com a família de maneira adequada, que ela não é tipicamente criminosa, ela não vive da criminalidade. Normalmente, não vou dizer que em todos os casos, mas em muitos casos estão relacionados a isso. Então, então, qual a alternativa? Vamos proibir a comercialização de bebida? Não, então pode ser simplista. Isso aqui não é uma resposta maniqueísta de certo e errado e isso daqui a gente vai resolver. Porém, nós temos que parar para refletir esses desdobramentos também, porque as situações mais graves que eu peguei, atuando, sobretudo em crimes contra a vida, investigando crimes contra a vida, foram relacionados com bebida. E você ia olhar um retrospecto, mas esse indivíduo ele nunca tinha passagem, a vítima também não, e ganha uma repercussão social muito grande, justamente por isso que você olha a pessoa, ela não demonstrava que era tão perigosa, ela não tinha passagem, ela nunca tinha um registro criminal que se envolveu numa briga e do nada já praticou esse ato extremo, mas como assim? Justamente por esse motivo, destempero, descontrole ali no gerenciamento do álcool. Caminhando agora para as retas finais da nossa conversa, gostaria de tomar um caminho mais biográfico. A gente percebeu aqui, e os ouvintes e telespectadores também já perceberam, a paixão que o senhor fala pelo direito penal, pela delegacia. O que motivou o senhor a ser delegado? Quando eu estava na faculdade de Direito, né, como eu falei, eu me formei em 2018, ali no segundo semestre, eu sempre tive uma predileção por essa matéria, eu sempre gostei muito de direito penal. Então, nas minhas férias, eu, por conta, ficava estudando, tinha essa curiosidade de me aprofundar mais sobre a temática. E muito cedo, ainda no curso, cheguei à conclusão que eu queria trabalhar com essa matéria. Nunca me identifiquei muito bem com a advocacia. Então, para mim, já gestou as carreiras de Estado ali que lidavam diretamente com essa temática, né? Então, eu já desenvolvi ali a parte final do curso e o período pós, me preparando para um concurso público que atuasse de maneira, pelo menos, preponderante na parte de direito penal. Então, eu escolhi algumas carreiras de antemão. Os meus períodos de estágio foram determinantes. Estagiei na Defensoria Pública, no Núcleo de Execução Penal. Estagiei no Fórum também, já numa vara da Fazenda. Foi ali que eu entendi que eu não queria mexer com o direito civil, né, que gostava da advocacia.
E no final do meu período de faculdade, no Ministério Público, né? Fiquei 2 anos na promotoria do júri. Então, eu participava de júris semanalmente ali e aquilo fomentou minha paixão ainda mais pelo direito penal. Então, eu estabeleci 2 carreiras viadas para mim, delegado de polícia ou promotor de justiça. Como não tinha atividade jurídica quando me formei, acabei focando primeiro no delegado de polícia, que à época, aqui no Paraná, pelo menos não exigia atividade jurídica, hoje já exige, né, com a alteração legislativa. Então, foquei nisso, tive êxito na aprovação. Antes de entrar aqui como delegado, eu passei no Tribunal de Justiça de Pernambuco 3 anos como assessor de magistrado, também responsável pela parte criminal ali da vara, né? Eu assessorava o juiz nas demandas criminais e eu ficava com aquela sensação que eu poderia fazer mais. Eu já estava até realizado, estava trabalhando com o que eu gostava, que era o direito penal, estava me lutando, conseguia desenvolver meu raciocínio jurídico ali, mas eu não tinha o poder de definição ali. Eu estava muito circunscrito ao posicionamento do meu chefe e materializar aquilo em diversas peças jurídicas. Então eu entendi que eu poderia fazer a diferença. Quando a gente está trabalhando no fórum, a gente se depara muito, a nossa atuação é muito passiva, né? É trazido tudo ao Poder Judiciário e ele vai trabalhar com o que foi materializado. Mas sempre quando a gente estava lá, a gente via, se isso aqui fosse feito mais isso aqui, tinha melhorado a prova. Se fosse feito desse jeito aqui, essa condenação teria saído. Então isso foi fomentando o desejo em mim que, não, eu quero continuar trabalhando com essa parte de direito penal, eu quero ajudar a sociedade e eu posso contribuir de maneira mais efetiva com a população nesse problema que eu vejo que é um problema muito grande, que é a segurança pública na nossa sociedade. Então eu optei fazer isso, estou delegado aqui no Paraná desde 2022, não me arrependo. Não sei se vou me aposentar no cargo, tenho pretensões de outras aspirações ainda na vida profissional, mas eu posso dizer que eu sou realizado aqui, gosto muito do que faço, gosto muito da minha equipe também, que nós somos os gestores ali, mas quem faz a delegacia rodar, de fato, é a nossa equipe ali que vai para a rua, que recebe as informações, que nos auxiliam. Então, de maneira geral, eu estou muito satisfeito, muito feliz com o que eu faço. Que bom, muito legal a caminhada que o senhor vem trazendo, né? Se o senhor puder compartilhar, desculpa, se o senhor puder compartilhar com nós como é que foi o trajeto, como é que o senhor fez a preparação para ser aprovado nesse concurso de ponta, uma dica que o senhor pode dar para os estudantes de direito ou alguém que almeja, né, o concurso público, né? Como poderia uma forma de ajuda, uma dica? Acho que o primeiro ponto é escolher uma carreira e não fazer essa escolha de maneira mercenária, né? Normalmente todo mundo quer estabilidade, quer ter um padrão de vida razoável, ninguém pode ser hipócrita em falar que esse fator ele não é preponderante também na escolha de uma carreira, mas ele não pode ser o único e o exclusivo, porque você tem que entender, por exemplo, delegado de polícia, o que é que o delegado de polícia faz? Tente entender na prática quais são os desafios que você vai ter enquanto delegado. Porque investigar é legal, prender alguém, fazer operação é legal, mas até chegar lá demanda muito tempo. E o mais difícil de você, quanto chefe na unidade, é gerir pessoas. Então vai ter várias pessoas que você vai ter que dirimir problemas interpessoais, problemas de motivação, às vezes o indivíduo está com um problema familiar que vai redundar no desenvolvimento do trabalho dele na prática, então você vai ter que ter jogo de cintura de lidar com isso e motivar aquele indivíduo, em dar exemplo, em trabalhar também e não se deixar frustrar porque uma situação aconteceu, porque um indivíduo que você investigou e tinha certeza que ele faltou do crime, às vezes foi absolvido, ou aquela prisão que você pediu não foi deferida. Então, você vai ter quem gosta de direito penal, o que move ele é o sentimento de justiça. Então, você nunca pode perder essa capacidade de indignação. Então, você gosta daquilo, você vê aquilo, você vê que está errado, você entende que tem que mudar, então você vai trabalhar para mudar aquilo dentro da sua esfera de atuação ali. Então, uma vez que você escolheu a carreira que você quer, vai fazer visita prática, vai conversar com alguém que trabalha com isso, pergunta as dificuldades, vê o lado bom, vê o lado ruim e verifica o teu perfil. Eu tenho um perfil para isso? Tenho. Legal, beleza. Agora, o que eu preciso fazer para chegar lá? Normalmente é o concurso público, dentro das carreiras de Estado que nós temos à nossa disposição. Uma vez escolhida a carreira, não é interessante ficar atirando para todo lado. Muitas carreiras têm
matérias diferentes, formas de estudar diferentes. Um exige mais raciocínio jurídico, outra é mais decoreba. Algumas carreiras, por exemplo, a de delegado de polícia a carga jurídica é maior. A parte de agente de polícia judiciária tem a parte jurídica, mas está sendo cada vez mais cobrado na Polícia Federal, nas polícias civis, conhecimentos de matérias adjacentes, como contabilidade, informática, porque os crimes que nós investigamos estão migrando para esse lado. Então é preciso que os profissionais que vão lidar com a matéria tenham conhecimentos básicos sobre essa situação. Então, você estaria disposto, você teria condições de estudar esse tipo de coisa também, para chegar naquele resultado que você almeja? Então, uma vez identificado isso, escolher uma carreira, verificar as matérias que serão cobradas, ver se você tem condições ou tem disposição de submeter ao estudo delas e meter a cara. Estabelecer uma rotina de estudos diária. Tem muitas rotinas, muitas estratégias, mas no final nada supera o sentar a bunda na cadeira e manter uma rotina regular de estudos. O concurso público, ele não é uma corrida de 100 metros, ele é uma maratona. Tem gente que vai estar já na chegada ali, e você começou agora, você está lá atrás. Mas aquele cara que está na chegada, ele vai aprovar e ele vai deixar de ser teu concorrente. E se você continuar insistindo, você vai cada vez chegando mais perto da largada, a tua vaga vai ficando mais palpável cada dia mais, e essa regularidade que vai fazer você cruzar aquela linha. Então, tem que ter em vista isso. Só não aprova quem desiste. Então, escolha o que quer fazer, escolha um cursinho de sua predileção, escolha uma carreira, pague o preço, se submeta ao processo, que o resultado é garantido. Aproveitando a pergunta do meu colega Bruno, pergunta muito boa, inclusive, eu gostaria de saber, uma vez conquistado esse sonho, concurso público, quais são as principais dificuldades nos primeiros anos, principalmente agora mais no concurso público de delegado, e como que você vê, além do direito, pois o conhecimento jurídico é indubitável, que Vossa Senhoria tem. Agora a questão é quais outras atividades, habilidades que precisa ter um delegado de polícia. Gestão, se puder se especializar nessa área de gestão de pessoas, em gestão de recursos, isso vai facilitar muito a tua vida, a questão de lidar com as pessoas, de motivá-las, e também as especializações voltadas na área prática, né? Nós chegamos por mais que você tenha especializações e a graduação, curso de Direito, a atividade policial é muito específica, entendeu? Então ela te demanda uma série de conhecimentos que ordinariamente às vezes a gente não tem. Por exemplo, análise de dados, de conhecimento mais tecnológico, de ferramentas tecnológicas que podem te auxiliar na análise daqueles dados e otimizar o teu período, a tua análise, né? Durante aquela demanda que foi apresentada. Conhecimento financeiro que eu digo de analisar dados financeiros, de saber como é que funciona lavagem de dinheiro, a distribuição, né, daquele fluxo de dinheiro para diversas contas, quais são as medidas judiciais e administrativas que a gente tem que fazer para mapear aquele dinheiro ali, para chegar, para não apenas se limitar a prender o responsável pelo crime, mas descapitalizá-lo também. Então, essas diversas evoluções tecnológicas, da utilização do sistema financeiro, da utilização de empresas laranjas para a prática de crime, é um desafio que nós não somos preparados na academia de polícia e nem no nosso curso de graduação. Então a gente tem que correr atrás, porque os crimes majoritariamente estão migrando para esse lado, né? Então precisamos nos especializar, sempre ficar à frente e atualizados para desenvolver investigações proeficientes. E tem as questões pessoais também. Na vida da polícia, a gente não pode se expor tanto. Tem lugares que nós normalmente costumávamos ir de maneira tranquila, a gente tem que rever se vale a pena continuar frequentando aquele tipo de ambiente. Não porque ele é um ambiente ruim, é porque, por exemplo, eu desenvolvi investigações, quer queira ou quer não, depois de certo tempo, todo mundo sabe quem você é, e você não tem controle de quem vai estar naquele ambiente. Se você prendeu alguém que está nutrindo sentimento de vingança, se você está ali à vontade, porque você está curtindo, alguém quer atentar contra você. Então você tem que selecionar melhor pessoas, ambiente, pessoas que têm a procedência duvidosa, tem um pouco mais de receio, acaba que a nossa vida fica um pouco mais reclusa, né? Nós gostamos de cultivar nossos bons amigos ali, mas dificilmente, pelo menos para a maioria de nós, né, nós teremos pessoas com muitos amigos. A gente tem que selecionar muito bem, porque
aquela pessoa que às vezes você conheceu, você vai colocar na sua casa amanhã, você pode estar investigando ela por alguma situação e isso não vai ser legal. Então, o senhor considera essa atividade, o delegado, uma atividade de risco? Sim, com certeza, porque cotidianamente você vai estar indo para a rua, mesmo sendo delegado. Lógico que se você não tiver muito perfil operacional, em tese você não precisa ir, mas aí tem aquela parte da gestão de pessoas, né? Isso vai trazer uma repercussão para a tua equipe. Sim. Como ela vai te enxergar se tu não for. Eu particularmente gosto de ir em todas as minhas operações, cumprimento de mandado, esse tipo de coisa. É a parte mais legal do trabalho, estourar a porta e entender o pessoal lá. E por conta dessa parte operacional, às vezes você está investigando um indivíduo que é criminoso, um indivíduo que é perigoso, né? Que está armado, então você está numa situação iminente de potencial troca de tiros, esse tipo de coisa. E aí a nossa vida não é videogame, né, cara? Então a gente fica com receio, a gente quer voltar para casa, a gente não quer que aconteça nada de errado, quer prender, algemar, levar a responsabilização da justiça, porém tem situações que podem acontecer ali, que é complicado, ter que pular um muro, às vezes se machucar, invadir uma casa que você não sabe muito bem o layout, porque não dá para levantar tudo isso, você só sabe basicamente onde é, quem pode estar dentro, pode ter surpreendido com a pessoa mais perigosa que tu está procurando ali dentro, então tem uma série de fatores ali que a gente tem que ponderar e tem que ter cuidado na atuação policial. A polícia militar acaba que se expõe muito mais do que nós. Numa operação, a gente controla muito mais, consegue controlar o ambiente porque ela foi planejada, né? Na polícia militar, às vezes a situação é posta na frente dele do nada. Foi acionado para atender a ocorrência, chega lá, tá acontecendo tudo e o policial vai ter que ter jogo de cintura para lidar. Na polícia civil tem esse ponto positivo, né? Na polícia judiciária de maneira geral, que quando vamos cumprir um mandado, com um mandado de busca, deve flagrar uma operação, a gente já fez o mapeamento de quem é, de onde está, do que é que ela tem na casa, se ela está armada, se ela pode estar armada, se ela não vai estar armada. Isso traz um controle maior de como vai ser executada a nossa atuação e dos potenciais riscos, né? No último mês aqui tiveram alguns crimes contra a vida aqui na comarca, aí madrugada liga o plantão, doutor, deu homicídio, a gente se arruma e vai resolver, e a gente não sabe a hora que volta para casa, né? Então assim, também tem isso, é por isso que é importante você entender um pouquinho como é a ponta, como é a prática da carreira. Você é um indivíduo que vai se incomodar, está sendo acordado eventualmente às madrugadas para fazer diligência, operação é sempre de madrugada. Você vai chegar bem cedinho na casa do investigado ali. Homicídios é complicado, ele só escolhe final de semana e durante a madrugada. Você tá bem de boa em casa, dormindo, assistindo um filme, e alguém te liga e você já sai com raiva. Meu Deus, de novo, agora. Tem um expediente inteiro trabalhando, esperando minha folga para me chamar. Acontece. Eu encerro essa conversa com um clima jocoso, né, com um clima de risadas, mas gostaria também de agradecer ao delegado Anderson, o delegado 24 horas, aqui de Marechal Cândido, pela disponibilidade, por ter abrido essa possibilidade de conversa para nós universitários, para nós futuros juristas e também para o pessoal aí que vai assistir essa gravação, para justamente a gente conseguir manter um nível tanto jurídico, tanto social da carreira de delegado, para conseguir concretizar o que é o mundo jurídico, o que é o mundo do delegado para o pessoal, para o cidadão comum. Obrigado, em nome do curso de Direito, a gente agradece a sua ilustre presença aqui hoje e obrigado pela conversa. Muito obrigado pelo convite, espero que tenham gostado e fico à disposição aí para futuras ponderações e contribuições.